Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio daqui da Academia de Criadores e hoje eu tô vindo para te falar sobre uma novidade épica dentro do Photoshop com a nova atualização que veio do Firefly 3. Então a gente vai estar vendo aqui nessa aula um processo de expansão generativa, você vai entender como é que usa esse recurso de inteligência artificial agora nas suas próprias imagens e a gente também vai conhecer alguns resultados que a gente está conseguindo extrair agora dessa nova versão de modelo de linguagem de inteligência artificial, aí o Firefly 3 que está disponível nativamente agora nas versões mais novas do Photoshop. Especificamente nessa aula eu estou usando a versão do Photoshop 25.11, então se você ainda não atualizou seu Photoshop, não se esqueça de entrar na Creative Cloud e fazer a atualização para a versão mais recente para você ter acesso aos recursos, a esses novos recursos que eu vou estar te mostrando aqui nesse vídeo. Tá bom? Então vamos pensar no cenário, né? Que a gente está querendo criar uma publicação para as redes sociais, que a gente tem uma imagem, por exemplo, em 8x5, né? De medida dela. Só que a gente queria postar ela em 4x5 para as redes sociais, talvez para o feed do seu Instagram e etc. Só que tem um problema. Quando a gente faz esse recorte, muitas das vezes a gente perde algumas informações da imagem, porque a gente tem que encolher ela, não é mesmo? Só que isso não é mais verdade agora com a nova atualização do Photoshop, porque agora a gente tem esse recurso de expansão generativa, que ele identifica a imagem e preenche os espaços em branco com inteligência artificial, de uma maneira bem dinâmica e bem impressionante com os resultados que estão gerando agora. É isso que eu quero te mostrar então nesse vídeo, tá certo? Então sem mais enrolação, bora aqui para dentro da tela do Photoshop. Deixa eu jogar minha imagem aqui para o canto, que agora então a gente vai começar para explicar esse modelo aqui. Eu vou pegar essa imagem, vou importar aqui para dentro do Photoshop. Carregou a imagem e agora a gente tem que pensar o seguinte, ó. Primeiro, a gente quer fazer uma limpeza nessa imagem, então tem esse jarro com essa flor aqui que eu quero remover para dar uma limpada e eu quero inserir no lugar desse jarro um suco verde, um suco light, né, nesse caso, só para modelo de explicação. E depois eu quero fazer o recorte. Repara que esse recorte em 4x5, ele estaria perdendo muita informação, só que você vai ver um jeito bem dinâmico com a expansão generativa logo mais, para ver que vai ficar bem mais tranquilo de fazer isso e você vai ver que vai dar um resultado bem impressionante. Então, primeiramente, lembrando que se você não tem a sua barra contextual ativa aí, atualiza seu Photoshop e se você já tiver atualizado seu Photoshop para a versão mais recente, basta você correr aqui na janela e depois procurar por barra de tarefa contextual, esse ícone que está aparecendo aqui para você. Você clica que vai aparecer esse carinha aqui, que é o mago, onde tudo que está relacionado à inteligência artificial está aqui dentro dele para a gente poder usar nas nossas imagens, né? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar uma ferramenta de seleção qualquer aqui para a gente poder pegar esse jarro, vou fazer uma seleção bem rústica dele para você ver que você não precisa fazer uma seleção perfeita para ficar um resultado legal, certo? E daí quando você faz essa seleção, você vai reparar que vai aparecer algumas informações adicionais aqui, por exemplo, de preenchimento generativo. Aqui você vai clicar e aqui se eu quisesse substituir por alguma outra coisa, bastaria você escrever o que você queria aqui, mas nesse caso inicialmente eu só quero deixar ele em branco e dar um Enter para o próprio Photoshop entender que tudo que ele tem que fazer é remover essa informação. E uma coisa importante, repara que eu não estou cortando esse vídeo, para você ver que a geração por IA dentro do Photoshop agora está ficando cada vez mais rápida. E repara que o resultado que gera aqui é bastante impressionante. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver o resultado. Repara só que ele me sugeriu 3 contextos aqui. Lembrando que se não estiver aparecendo os contextos das imagens de propriedades, também lembre-se de vir aqui em janela e procurar pela ferramenta de propriedades para você poder ver elas aqui. Então, ó, os 3 resultados ficaram muito bons, só que o que eu quero destacar é o seguinte. Repara como que o modelo do Firefly 3, agora disponível na nova versão do Photoshop, está conseguindo identificar bem melhor o prato aqui. Repara como ele está fazendo um acabamento. Esse daqui não ficou tão bom, esse daqui também ficou um pouco melhor, só que repara como ele está conseguindo identificar o acabamento do prato de uma maneira bem melhor. Isso não era verdade nas versões mais antigas do Firefly. Você pode ver que se você tem uma versão mais antiga aí do Firefly, ele não era tão dinâmico como está sendo agora. Então é legal de ver como ela está trabalhando ativamente para tornar o Firefly mais dinâmico e tornar a inteligência artificial mais inteligente, não é mesmo? Porque isso vai facilitar muito o nosso processo na nossa carreira de design gráfico, porque muitas dessas coisas que a gente tinha que fazer antigamente era na mão, com ferramentas como o carimbo, o band-aid, e agora isso não é mais verdade. Então a gente está se tornando bem mais dinâmico, bem mais rápido, e isso é bom pra gente, porque agora a gente consegue trabalhar muito mais, entregar muito mais projetos em muito menos tempo. E isso significa, claro, mais dinheiro no nosso bolso também, tá certo? Então, perfeito. Vamos supor aqui que a gente completou, a gente ficou satisfeito com o resultado. Aqui ele criando uma nova camada, como você pode ver. Mas agora eu vou mesclar essas duas camadas. Então eu vou clicar no cadeado, vou selecionar os dois conjuntos e simplesmente apertar o Ctrl E para mesclar essas duas camadas e elas virarem uma só. E agora eu quero inserir uma informação aqui diferente, um objeto diferente aqui. Vou fazer uma seleção retangular, mais ou menos nesse ponto,
e vou aqui no preenchimento generativo, que agora eu vou descrever o que eu realmente quero. No caso, eu vou colocar aqui suco verde. Suco verde pode ser. Vou dar um Enter, porque acho que faz sentido com o cenário, faz sentido com o contexto dessa imagem, e vamos ver o resultado que ele vai gerar aqui pra gente. Sempre repara que eu nunca tô cortando nada pra você ver que tá ficando bem rápido, realmente, esse processo de geração da imagem. Bem dinâmico, vamos lá. E perfeito, gerou essa imagem, essa outra imagem e essa. Deixa eu tirar o zoom. E olha que legal, o interessante é que o Firefly 3 agora consegue identificar também o desfoque do fundo das suas imagens, que era uma coisa que ele sofria um pouco nas versões antigas, e agora ele consegue inclusive gerar a imagem já com o desfoque aplicado. Então a gente poderia, por exemplo, aproveitar desse desfoque que tá aqui. Nesse caso, não, eu vou preferir criar uma nova imagem, deixa eu gerar outras aqui para ver outros resultados. Perfeito, gerou outros resultados aqui e... Cara, gostei desse, tem 2 sucos aqui, né? Repara que esse daqui é o chorinho do suco primário. E olha que legal como ele consegue identificar o prato e colocar o copo por detrás dele. Acho que ficou um resultado interessante, a gente vai continuar por aqui então. Ó, eu vou tirar o zoom aqui agora, porque agora a gente chegou na parte mais interessante, que é a parte da expansão generativa, né? Para você ativar essa ferramenta, você vai apertar a tecla C no seu teclado, e repara que antigamente, eu já mostrei aqui em outras aulas a respeito do preenchimento do sensível ao conteúdo, que era um recurso que a gente usava também para fazer preenchimento nas nossas imagens, só que ele tinha alguns percalços, não funcionava tão bem porque não usava da inteligência artificial. Só que agora, repara que já até desabilitou o uso desse recurso, e agora ela colocou logo acima a expansão generativa, que é a grande estrela do momento agora, porque ela usa realmente a IA do Photoshop aplicada ao recorte. Então aqui, ó, eu vou manter o recorte então em 4:5, vou expandir a imagem, certo? Deixar aqui preencher todo o campo que eu quero que seja inserido. Vou colocar mais ou menos aqui no recorte. Então repara que a gente tem informação vazia na parte de cima e tem também informação vazia logo aqui na parte de baixo. Não vou escrever nada na barra de tarefa contextual, vou simplesmente dar o Enter e vou ver o resultado que o Photoshop vai sugerir aqui para mim pela IA. E olha só os resultados que eles geram. Cara, tá animal os resultados que tá gerando. E repara como também o Firefly 3 está permitindo realmente você controlar muito melhor os resultados agora das suas imagens graças às novas atualizações que ele está trazendo. Eu gostei desse resultado aqui e é interessante te mostrar que agora você pode fazer o mesmo também nas suas imagens, né? Então, se você ainda não atualizou seu Photoshop, atualiza para receber acesso a esses recursos, porque, cara, se antigamente a gente tivesse que fazer isso na unha, ia tomar um baita de um tempo e simplesmente agora a gente consegue fazer em poucos segundos uma coisa que antigamente a gente tinha que fazer bem manual, não é mesmo? Repara que só nessa parte do cabelo aqui que me incomodou um pouco, não tem problema, basta a gente fazer aqui uma seleção somente dessa parte do cabelo que não ficou tão legal. Vou clicar aqui em preenchimento generativo, não vou selecionar nada e também vou dar Enter para ver se o Photoshop consegue fazer um ajuste melhor dessa imagem sem eu ter que tocar em nada em outras ferramentas mais complexas. Vamos ver. E, cara, esse primeiro resultado já ficou bom o suficiente, mas tem outros gerados aqui, inclusive. Deixa eu tirar o zoom. E eu acho que esse ficou melhor, né? Esse resultado aqui. Então, repara só, sem a inteligência artificial, repara que ficaria toda quebrada a imagem, mas com a IA a gente consegue criar uma imagem e expandir ela com a expansão generativa e fazer os ajustes de uma maneira bem dinâmica. Então, esses são os poderes do Firefly 3 disponível agora dentro do Photoshop na sua versão mais recente. E fica a recomendação, se você ainda não atualizou seu Photoshop, corre e atualize, porque tem muita coisa interessante que você não pode perder aí também para tornar o seu trabalho, o seu processo dentro do Photoshop ainda mais dinâmico e mais veloz cada vez mais, tá certo? Eu vou ficando por aqui, continue sempre em movimento e a gente se vê, claro, no próximo episódio. Forte abraço e tchau!